Osório, eu não te conhecia anteriormente, fui apresentado a você hoje aqui no programa do Leleco, então eu vou falar com muita tranquilidade, com muita isenção, o seguinte, o meu voto para o prefeito do Rio de Janeiro, para o próximo prefeito, é seu. Poxa, muito obrigado. E eu aproveito os meus seguidores, que não são poucos nas redes sociais, que sigam o meu conselho. Agora eu vou explicar por que eu voto em você. Todas as desgraças que aconteceram no Rio de Janeiro, inundações, barcas se chocando, trem saindo do trilho, reboco caindo dos túneis, tudo aquilo que esbarrava na sua gestão, lá estava o Osório, às 6 da manhã na Rádio Tupi, às 7h30 no Bom Dia Brasil, e falando para a população, explicando, orientando, não fugindo da raia. Isso eu acho de extrema importância. E sem aquele papo furadésimo que a gente escuta hoje em dia. Não, a licitação será feita, isso já está no orçamento, está em andamento. Tudo mentira. Os políticos hoje em dia perderam a criatividade. Eles se emburreceram, uma coisa impressionante. E você chamava a atenção, inclusive, do teu próprio chefe, que é o atual prefeito, no sentido de, olha, prefeito, precisamos de levar isto à frente. Então, você conhece como ninguém o Rio de Janeiro, porque você fica na Zona Sul, Leste, Oeste, falando, como eu disse, explicando, dando satisfação à população, e eu acho isso fantástico, eu acho isso coisa de... Você agora se tornou um político, não era, mas é coisa de político do século XXI, entendeu? É uma forma ideal de se governar. Por isso eu confio na sua gestão. Muito obrigado. Só queria falar o seguinte, não é uma pergunta. Eu queria que você desse uma condição melhor de vida aos deficientes que moram no Rio de Janeiro. Eu tenho um filho que é deficiente, passei por um constrangimento grande na prefeitura, pegando autorização de estacionamento, só que ninguém respeita, a guarda municipal tapa o sol com a peneira, então eu acho que é um pedido que eu lhe faço. Olha só, Eduardo, primeiro eu queria agradecer as suas palavras e dizer o seguinte, olha, eu entendo que o agente público, o homem público, ele tem a obrigação, principalmente no município, Geraldo, de estar na rua. O agente público municipal, ele tem que estar presente na rua. Eu não acredito em político, em gestor de gabinete, não acredito. Você está num gabinete, você só recebe boas notícias, você está no ar-condicionado, tem um monte de assessor dizendo, que maravilha que você está fazendo, está tudo certo, está tudo ótimo. Se você não vai à rua, você não sabe o que está acontecendo. Essa é a realidade. E eu, enfim, na minha vida antes da prefeitura, eu não fiz a minha vida na política, eu fiz a minha vida fora da política. E antes da prefeitura, eu tive uma participação importante durante muito tempo no mercado de distribuição de bebidas. Eu fui distribuidor de cerveja. E o distribuidor de cerveja tem duas características. Ele tem que gostar de rua e tem que gostar de gente. Se não gostar de rua e não gostar de gente, tem que procurar outra coisa para fazer. E de cerveja também. Com certeza. Com certeza. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando eu assumi a prefeitura, eu falei para o prefeito Eduardo Paes, o prefeito me convidou, depois que nós ganhamos os Jogos Olímpicos, eu falei, prefeito, eu topo servir a minha cidade, o que você entende que eu possa colaborar? Aí ele me colocou várias questões, aí eu expliquei para ele, prefeito, eu quero estar numa função direta na rua. E é assim que eu tenho me pautado. A hora boa é muito fácil, não precisa de ninguém, tem fila. Inauguração, para bater palma, aparece todo mundo. Na hora ruim, é a hora que a população mais precisa do agente público. E eu nunca deixei de estar presente no momento difícil, para pedir desculpas quando era o caso, mas principalmente para encaminhar a solução. Pura verdade. E hoje em dia eles não aparecem, Geraldo. Ninguém aparece para falar nada, cara. É como se nós fôssemos passar aquele recibo de otário. O povo não aguenta mais isso. Eduardo, posso responder a tua pergunta sobre acessibilidade? Claro. Olha, primeiro reconhecer para todo mundo que nos acompanha. Esse é um enorme déficit que a cidade do Rio de Janeiro ainda tem. Nossa cidade foi urbanizada num tempo que o tema acessibilidade não era prioridade, nem no Rio de Janeiro, nem no Brasil. Isso gerou um enorme déficit e nós avançamos muito pouco nos últimos anos. Essa é uma dívida que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro precisa ser para todos e acessível para todos. Para as pessoas com deficiência e também para as pessoas da terceira idade. O Rio de Janeiro é a cidade que está mais envelhecendo rapidamente no Brasil. E nós temos que recuperar esse tempo perdido. E uma crítica que a gente pode fazer a esse processo de organização dos Jogos Olímpicos é se perder uma oportunidade de avançar mais.
As arenas que foram construídas são todas acessíveis, é verdade. Agora, se atravessa a rua e vai para o outro lado da calçada, não é acessível. Esse é um tema que a Prefeitura tem que tomar com mais cuidado em todos os níveis, inclusive no transporte, que é uma vergonha a falta de acessibilidade no transporte. Eu sofri muito desse 1 ano como secretário com esse tema, e esse é um tema que a gente tem que botar o dedo na ferida, direito ir e vir, tem que ser para mim. Mas, deputado, você não acha que a Prefeitura, na gestão do prefeito Eduardo Paes, como você participou, trazendo as Olimpíadas aqui para a nossa cidade, passou por uma das transferências grande da União e do Estado. Então você tem uma queda de arrecadação, aumento do custeio, principalmente com extra-quadros, pessoas de livre nomeação e pressão de investimentos, você teve um aperto financeiro na Prefeitura. O que o prefeito fez para enfrentar essa situação de desequilíbrio? Ele, por um lado, começou a cortar investimentos nos serviços públicos. Mais um dado, Geraldo, investimento na saúde, comparando 12 com 15, queda de cerca de 11% em termos reais do custeio da saúde. O que significa em dinheiro? Quase 800 milhões de reais a menos na saúde pública. Consequência, morador sentindo. Clínica da Família, que começou bem, já não está bem. UPAs estão quebradas. Hospitais públicos, enfim, Porta do Souza Aguiar é um campo de guerra. Não temos capacidade de atendimento. Então é necessário, na minha visão, Geraldo, para esse ano, alternância de poder. Para a alternância de poder vai possibilitar que nós reorganizemos a máquina pública, reduzamos as vergonhosas 29 secretarias à metade, tiremos do barco da Prefeitura todo mundo que não atende a população. Diário Oficial do dia 1º de janeiro de 2017 vai ser muito grande, porque eu vou jogar fora da Prefeitura todo mundo que não atende a população, que está aí só para fazer acordo político. E, por outro lado, concluir as obras e redirecionar os investimentos para os serviços públicos. Nós precisamos voltar os investimentos para a saúde, para a educação e o foco nas pessoas. Só que o corte na área de serviços não resolveu e não fechou a conta. O que o prefeito teve que fazer? Ele pegou o recurso do Fundo de Previdência do servidor. O servidor público do Rio de Janeiro, geral, está apavorado. O servidor público diz na rua, eu conheço muitos dos servidores públicos, trabalhei com eles 4 anos, sou parceiro do servidor público. O que ele diz, Osório? Será que amanhã eu vou ser o que o servidor do Estado passa hoje, que não recebe em dia, que recebe parcelado, que tem que pegar emprestado para pagar o 13º salário? Essa é uma preocupação justa do servidor, porque não tem um centavo no caixa do Funprev. Tinham 2 bilhões de reais, o prefeito foi tirando dinheiro bom, substituindo por imóveis, num tempo de alta no mercado imobiliário, e hoje não se consegue vender esses imóveis e o caixa do Tesouro tem que complementar o Fundo de Previdência. Então, a realidade, Geraldo, e a Carioca que nos acompanha, a Prefeitura está ruim de grana, a Prefeitura está apertada de dinheiro. A alternância de poder é que vai nos garantir que a Prefeitura fique leve de novo e com foco no cidadão. Isso é que a população está reclamando na rua e isso tem que ser resolvido. O Carlos Roberto, então quer dizer que você, eleito, ao seu primeiro dia de trabalho, você vai mudar, enxugar a máquina da Prefeitura. Primeiro dia de trabalho. Principalmente as secretarias. Eu vou editar no primeiro dia de trabalho um decreto que reduz a metade o número de secretarias do Rio de Janeiro, 29 secretarias. Não existe, enfim, não é possível o Rio de Janeiro ter 29 secretarias, e vou também racionalizar a alta administração da Prefeitura. Nós temos 67 fundações, autarquias, empresas públicas e etc., que precisam ser reorganizadas. E nós vamos fazer isso no primeiro dia. E no primeiro dia, em conjunto, vai vir uma lista de exonerações de cargos de livre nomeação para apadrinhados políticos. E a pressão política? Você não vai ter uma pressão política? É o mesmo problema. O Temer, quando assumiu agora em exercício aí o mandato da presidente, que eu vou cortar metade dos ministérios. Chegou lá, fez aquele carnaval todo, cortou e agora já está aumentando de novo. Está aumentando de novo. A pressão política é muito grande. Você não tem medo de enfrentar essa pressão política dos vereadores aqui? Olha só, primeiro o seguinte, o candidato oficial tem um conjunto de mais de 15 partidos no arco de aliança deles. O candidato oficial não vai poder mandar ninguém embora, nem tirar nenhuma secretaria, porque foi essa estrutura política que o elegeu. Eu venho com apoio das pessoas e uma coligação programática e pequena. Na Câmara de Vereadores nós não vamos ter problemas, é muito diferente de Brasília. Essa é uma sorte que tem os municípios. O deputado federal e os senadores, eles efetivamente botam a faca no peito
do presidente da República para arrancar o que eles querem. Claro. São, enfim, infelizmente, a realidade... É aquela velha história, toma lá da cá. Toma lá da cá. Infelizmente, a nossa representação política é ruim, por isso que eu acho que nessas eleições a gente tem que estar atento à renovação da Câmara de Vereadores, mas, constitucionalmente, a nível federal, existe um equilíbrio. Poder executivo, legislativo e judiciário, iguais e harmônicos entre si. E eles, pela má qualidade das pessoas, metem mesmo a faca e metem afiada a faca no presidente da República, que tem que fazer inúmeras concessões. E tem outra coisa. Como eles não... O que é o mais importante para um deputado federal ou para um senador? Mais importante da vida do político tradicional? Ser reeleito. Essa é a meta. Ele ganhou a eleição, ele já pensa no dia seguinte na reeleição dele. No caso de vereadores... não quer que toque nas emendas lá para não quer que toque em nada. Ele segura as emendas, ninguém mexe a emenda. Ninguém mexe nas emendas que eles criam lá. Mas, ô Leleco, o deputado federal e o senador, ele tem pressão, tem condições de chegar e apertar o presidente, porque ele não depende em nada do presidente da República para ser reeleito. A reeleição de deputados federais e senadores se dão em âmbito local, com vereadores, prefeitos e o governador no máximo. No município, não é assim. No município, os vereadores, a maioria dos vereadores do Rio de Janeiro, são vereadores distritais, que atuam em áreas locais da cidade. E eles sempre têm, no seu conjunto, uma relação importante de necessária com o Poder Executivo, pois eles dependem da atuação da Prefeitura. Tem uma vereadora muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que é uma grande vereadora do Rio de Janeiro. Uma vez, uma conversa com ela estava numa mesa, chegou um amigo falando, olha, vereadora, você mudou de novo de partido? Sabe o que ela respondeu? Eu mudei de partido? Eu não, nunca mudei de partido. Quem muda de partido é o governo, mas eu mudei também. Osório, você... Desculpa. Você... Osório, acho muito importante dar nome aos bois. Em que pese a simpatia da atual presidente da Rio Trilhos, a administração interna do metrô está uma bagunça. O usuário que procura o metrô dá com a cara na porta. O que fazer para corrigir? O que você pretende fazer para corrigir isso? É o seu gancho. O metrô é uma concessão estadual. É estadual, não é municipal. Não é prefeitura. Não tem nada a ver com mas, isso. Me perdoe, eu achei que Rio Trilhos tinha a ver. Não, a Rio Trilhos é uma empresa do Estado do Rio de Janeiro. Ele sabe pois é, claro. Tanto municipal como estadual. A responsabilidade é do Estado do Rio de Janeiro, mas eu queria fazer uma colocação sobre isso. A Prefeitura do Rio nunca teve interesse em participar, em apoiar a expansão do nosso sistema metroviário. O sistema metroviário do Rio tem 3 graves problemas. Ele nasceu muito tarde, nosso foi inaugurado no final dos anos 70, nem vou falar de Londres e Paris, o de Buenos Aires, aqui pertinho, foi inaugurado em 1910. O nosso nasceu muito tarde, no final dos anos 70. Ele nasceu pequeno, ele cresceu pouco ao longo dos anos. E nós temos uma necessidade enorme da expansão do sistema metroviário. Em todos os metrôs bem-sucedidos do mundo, a prefeitura local, ela é sempre parceira na expansão do metrô. Por quê? Porque ela tem os mecanismos de controle de direito de uso do solo que o Estado não tem. Então, a Prefeitura do Rio, na minha visão, será parceira do Estado, que hoje está quebrado, não tem como financiar a expansão do metrô, e também do concessionário, mas principalmente do Estado, que é o poder concedente, para que possamos encontrar alternativas para garantir a continuada expansão do metrô. Não botando o dinheiro do contribuinte carioca, e sim criando mecanismos, como, por exemplo, em Hong Kong, que o avanço do metrô gera valorização imobiliária. Pegar parte dessa valorização imobiliária futura para colocar na própria obra do metrô. Você pretende visitar Maricá? Olha, eu com todo carinho vou visitar Maricá quantas vezes forem necessárias. Os cidadãos de Maricá merecem todo o nosso respeito. Mas eu acho que a preocupação dele é maior que a nossa preocupação é aqui no Rio. É claro. Mas Maricá olha, já tem lá o prefeito mas lá, o um pouco de humor tem que cuidar, demais. tem que nosso cuidar de respeito Maricá com lá. o morador de Maricá. Osório, se você pudesse entrar num túnel do tempo, o que você modificaria, se é que você acha que seria preciso modificar? Alguma coisa que você fez e achou que não deveria ter feito? Olha só, voltar no túnel do tempo. Eu queria dizer para você o seguinte, algumas coisas, eu acho que no setor público a gente sempre tem capacidade de voltar e corrigir, tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Na implantação, no planejamento do BRT Transcarioca, eu não cheguei a inaugurar o BRT Transcarioca, eu saí antes, mas no planejamento do BRT Transcarioca, talvez nós pudéssemos ter feito um melhor planejamento de implantação das linhas auxiliares. Isso depois não foi modificado e no sistema de ônibus nós temos um gravíssimo problema.
Uma outra questão que eu acho que a gente poderia ter feito diferente, aí eu digo na questão do sistema de táxis do Rio de Janeiro. Eu implantei o novo Código Disciplinar do Táxi. Era um absurdo. Eu cheguei lá, primeiro dia de trabalho, Eduardo, reunião com todas as áreas. Aí, vem cá, quem são os responsáveis pelo táxi? Eu. Então, eu comecei a fazer perguntas. Aí eu falei, como é que funciona isso? A secretária funciona dessa maneira. Aí o outro colega disse, não. Teve uma portaria que mudou em 1989 e agora é de uma outra maneira. Aí seguia a reunião. Ele, não. Em 93 teve uma outra coisa. Eu falei, gente, vocês não sabem como é que funciona o sistema de táxi? Como é que é isso? Não, isso é baseado num decreto de 1970. Em 1970, o táxi no Rio de Janeiro, eu era pequeno, mas eu me lembro, era um fusquinha, sem banco na frente, com uma cordinha de nylon azul, o motorista puxava para fechar a porta. Então, esse era o sistema de táxi do século XXI, tá certo? Então, quando nós implantamos o novo Código Disciplinar, eu fiz isso sempre conversando com o taxista, depois vieram falar comigo, Osório, o taxista veio conversar comigo, Osório, por que você não deu um prazo maior para instituir, porque nós implantamos uma regra máxima de tempo de idade do automóvel. Pelo regulamento antigo, você, para ser táxi no Rio, tinha duas exigências. O carro tinha que ser 4 portas, andar para frente e andar para trás. Podia ser o mesmo, enfim, um TL ou um 4 portas lá da década de 70. E nós implantamos um limite de 6 anos. Olha, 6 anos não pode mais emplacar e você tem que trocar de carro. E o taxista me criticou, Osório, por que você não deu uma fase de transição para a gente poder se preparar melhor? De fato, nós demos uma fase de transição, mas hoje o taxista se ressente, principalmente porque o mercado do táxi caiu muito e ele está em dificuldade. Você é contra ou a favor do URB? Olha só, o URB. Posição muito clara com relação ao Essa Uber. questão aí que é polêmica. É uma questão polêmica. Em São Paulo e em todos os na lugares. verdade, em todo lugar do mundo. Eu vou falar isso com muita franqueza e com muita sinceridade. O Uber, ele é um aplicativo, e na verdade é um serviço que hoje tem uma parte da sociedade que entende que ele seja muito importante. Isso é uma realidade. Parte da sociedade compra e usa o aplicativo e vê nesse aplicativo uma modernidade. Agora, nós temos vários problemas com a situação que vivemos hoje no Rio. Hoje no Rio, primeiro, não se paga 1 centavo de imposto, o que é errado. Segundo, não se tem controle sobre a quantidade de veículos que circulam, o que é errado, porque as vias públicas têm que ser controladas pelo poder público. Não dá para a gente achar que a gente vai ter uma van, um táxi, um automóvel que transporte público fazendo qualquer roteiro na cidade. Existe o interesse público da mobilidade urbana. Qual que eu acho que é o caminho, Leleco? O caminho é nós estudarmos o que acontece no mundo, quais foram os casos bem-sucedidos de se lidar com essa nova tecnologia, porque ela vai continuar existindo, ela é uma realidade, e também proteger e valorizar o serviço de táxi. O táxi está quebrado no Rio de Janeiro hoje. E nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Tudo que não pode é continuar como está hoje, porque hoje não está bom para ninguém e isso é muito importante que seja abordado com franqueza. Então eu vou olhar o que aconteceu em São Paulo, eu vou olhar o que está acontecendo em outras cidades do mundo e encontrar um ponto de equilíbrio com um único objetivo. Qual é o maior interessado sempre em qualquer decisão do poder público? A população. Bom, estamos chegando ao nosso último bloco aqui. Eu gostaria de recomendar mais uma vez o Manual de... Programa Medalha de Ouro, viu? Gostei de ver, Osório. Foi um prazer entrevistar você aqui com esses dois amigos queridos, o Eduardo... Obrigado a você, Leleco, pelo convite para entrevistar o futuro prefeito do Rio. O Eduardo, que já está engajadíssimo na sua campanha, esse jornalista querido. Né? Conheci o Eduardo hoje e já saí daqui com um voto, pô, que maravilha. Com mais um. Vários votos. Então, tem que te apresentar, Eduardo Homem de Carvalho, que é o jornalista querido amigo, e também o Geraldo Tadeu Monteiro, cientista político, presidente do Instituto BPS, escritor, dono de editora, quer dizer, também esses dois currículos que não acabam mais. Obrigada, Leleco, um prazer grande estar aqui. Posso mandar um beijo? Deve, 2. Olha, então primeiro já disse para a família da Elke e outro para um fã nosso aqui que adora o seu pai, que agora está com a Elke Maravilha, né? Chama Toso Sampaio, ele é de Niterói e ele cuida das meninas que são modelos, ele faz aí esse trabalho pelo Brasil afora. Então, para você todos, esse fã do Chacrinha, estamos aqui na bancada hoje, mandando esse beijo fraterno para você. Eu gostaria de agradecer a você também pela sua participação hoje aqui no Deles Delas, que é a nossa querida Aldo Soares, teve que se ausentar por motivo de viagem.
mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho de estar dividindo aqui o programa nessa noite. Prazer foi todo meu. Um beijo para a Alda e toda a sua família. Fica com Olha, Deus, Leleco. você não deixe de ler o Fluminense. E a Cláudia Cataldo está todo dia lá no Fluminense com o seu informe, dando furos e furos de reportagem. Não deixe de ler o Fluminense do nosso querido Alexandre Torres Amora. Deputado, sucesso aí do caso Alberto Osório, na sua nova empreitada aí como candidato a prefeito pelo PSDB aqui da nossa cidade maravilhosa. Sucesso para você. Muito obrigado, Leleco. Eu acho que E prazer mais uma vez de ter aqui conosco. Um prazer aqui. enorme estar aqui. Eu acho que a gente perdeu um pouquinho de alegria essa semana com a partida da Elke, que vai fazer muita falta. Mas vai partir, mas ela vai fazer muita alegria lá em cima junto com o Velho Guerreiro. Vai irradiar pra gente aqui. Muita O mundo alegria. perdeu uma das 7 maravilhas. É isso mesmo. Mas vai ganhar lá em cima. E a vocês todos, um bom domingo, uma boa semana e até o próximo sábado com mais um Deles e Delas, em ritmo de eleições municipais aqui no nosso Deles e Delas. E fique agora com o nosso super rei, Rei Roberto Carlos. Só faltou você, vou repetir mais uma vez, a brilhantar a abertura dos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro. Você, como nosso rei da música, devia estar lá presente. Não sei por que foi, mas deveria estar presente. Um abraço a todos e até o próximo sábado.